Abra a tua Bíblia no livro de Josué, por gentileza. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Glória a Deus. Josué versículo 17 e 19, por enquanto. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor. Repetindo, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Vou ler tudo de novo. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejais destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento. Versículo 19: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem a Deus, e deverão ser levados para o seu tesouro. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem a Deus, e deverão ser levados para o seu tesouro. Amém? Pode fechar sua Bíblia. O livro de Josué é uma sequência dos primeiros 5 livros que são chamados de Pentateuco. Depois de Deuteronômio, nós entramos aí na continuação da história do povo de Deus, começando com Moisés. Moisés morre, que é o grande líder, e aí entra Josué, que assume o comando da nação. A maior parte do livro de Josué descreve a conquista do povo, a terra prometida. Nós sabemos isso claramente. Com Josué vem já, de fato, consuma a conquista e a distribuição das tribos de Israel. E o texto que nós lemos agora, no capítulo 6 de Josué, fala da primeira conquista, que foi a primeira cidade das cidades que precisavam ser conquistadas. Jericó era conhecida porque era uma cidade conhecida como cidade das palmeiras, de oásis. Mas o que é relevante em Jericó era que era uma cidade fortificada, era uma fortaleza. Paulo diz em Coríntios capítulo 10 que as coisas do Antigo Testamento, da aliança, da antiga aliança, elas vêm para nós do Novo Testamento, nova aliança, como exemplo. Ela vem como instruções para nós. E um desses exemplos é quanto à cobiça, para que não cobicéssemos, a gente não viesse cobiçar, aliás, as coisas más, como lá na época da conquista de Jericó. Antigo Testamento, Velho Testamento é para nós instrução, é para nós exemplo. E nós vamos tirar aqui algumas lições que é bem prática para nós, nesse tempo nosso agora, bem propício para nós. Uma das lições
que nós vamos tirar, pode dizer a primeira delas, é que Deus nos dá vitória, sim. Mas a vitória que Deus nos dá e tem para nós, ela é primeiro pessoal e ela é segundo intransferível. Ela é para mim e não é para mais ninguém, me envolve. A vitória que Deus tem primeiro para mim, me envolve, não é para outra pessoa. Isso tem que ficar bem claro para nós. Primeira lição, pessoal. Segunda, ela é intransferível. Na vitória que Deus tem, Deus vai dizer assim para nós: o impossível é comigo, o impossível eu vou fazer. Ou seja, no caso da história aqui do capítulo 6, a muralha de Jericó, ela vai cair. Esse é o papel de Deus, amém, irmãos? Amém? Diga assim: a muralha vai cair. Diga com mais força. Esse é o papel de quem? Diga: a muralha vai cair. Deus. Diga: esse é o papel de Deus. Qual que é o papel de Deus? Repitam. Diga: derrubar a muralha. Porém, Deus também diz para nós que nós vamos tomar parte dessa vitória. Nós vamos tomar parte da muralha caindo, que é parte de Deus, mas nós vamos participar. E vamos participar quanto da tomada da cidade. Grava isso. Então Deus diz para eles assim: vocês vão marchar 6 dias em volta da cidade. No 7º dia, vocês vão marchar 7 vezes. E quando chegar na 7ª vez do 7º dia, todos vocês vão gritar. Todas as outras vezes anteriores, o povo não gritou, o povo ficou quieto. Está escrito, né? Simplesmente os sacerdotes tocavam buzinas, trombetas, e isso era o que acontecia. Os sacerdotes trocavam as trombetas, as buzinas ou cornetas. Mas na 7ª volta do 7º dia, Deus diz: vocês vão participar do processo, no caso da vitória sobre Jericó. Vocês vão participar do processo. Como é que é a participação do povo? Vocês vão gritar com toda a força. E uma vez que vocês gritam, as muralhas vão cair. O Senhor diz: o impossível eu vou fazer. Ou o impossível eu fiz. A muralha caiu. Porém eu os convido a participar do processo comigo. Agora uma pergunta que eu gosto dela: será que Deus precisava que o povo gritasse? Sim ou não? Só pensa. 6 dias vão marchar em volta. 7º dia, 7 vezes. 7º dia, 7 vezes. O povo vai gritar com todas as suas forças. E é para gritar bem alto. Mas será que Deus precisa que o povo viesse a gritar para que a muralha caísse? A ciência diz que sim, sem entrar em minúcias. Se o povo não gritasse, a muralha caía. Voltando à primeira pergunta, Deus precisava que o povo gritasse para que a muralha caísse? Não. Amém, irmãos? O impossível é com Deus. A muralha cai. 6 dias, 7º dia, 7 voltas. Grita.
Deus precisa que o povo grita? Diga não. Diga, Deus não precisa que o povo grite. De novo, diga, Deus não precisa que o povo grite. Mas Deus falou o quê? O que Deus falou? Diga, vocês têm que gritar bem alto. E se a gente não gritar, a muralha cai? Não cai. Deus não precisa que eu grite para a muralha cair. Isso é óbvio. Mas se eu não gritar, a muralha também não cai. Então por que Deus quer que eles gritem? Porque Deus quer envolvê-los e nos envolver em um processo de vitória que Ele está fazendo. Grava isso. Deus queria que eles gritassem, porque Deus queria envolvê-los e nos envolver em um processo dele no que diz respeito ao que Ele está fazendo. Grave isso aí, você pode até ir embora. Não, mas fica aí. O Senhor vai dizer para eles: uma vez que a muralha cai, porque vocês gritaram, agora vocês vão olhar em direção aonde que vocês estão. Lembra? Jericó está cercada pelo exército de Israel. E a muralha cai diante dos olhos de cada soldado. E agora tem uma tarefa para cada soldado: tomar posse do que está na frente deles. Aonde você estiver, é você que precisa tomar posse. É seu, é responsabilidade sua. Ninguém pode tomar esse lugar que você está. A direção que você está é com você, ninguém vai tomar. Então o soldado tinha que marchar em direção à muralha que havia caído, e ali seria, na frente daquele soldado, o lugar de batalha dele. Isso é impressionante. Forma de Deus trabalhar na nossa vida. O que a gente precisa aprender, ou se não é mais aprender, é aceitar que Deus não precisa de nada. Deus não precisa absolutamente de nada. Deus não precisa de sabedoria, de inteligência, de faculdade, formação teológica. Deus não precisa de influência, de conhecimento. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. Por quê? Porque tudo que Deus quiser fazer, Deus faz. Comigo ou semigo? Deus faz sozinho, porque Deus é soberano em tudo e em todos. Deus faz sozinho, se Ele quiser fazer. Então Deus não precisa de nada. Diga, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada absoluto, viu, irmãos? Porém, nos convida a participar. E essa parte é maravilhosa. O imponderável, o impossível dele, que Ele pode fazer sozinho. Ele me convida a participar da graça dele na vida de outros. Eu só sou um convidado. Fala, eu sou um convidado. E mais o quê? Diga mais nada. Diga mais nada. Diga, eu só sou um convidado. E o que mais que você é? Diga, eu não sou mais nada. Por que a gente não é mais nada? Porque Deus faz o que Ele quer e Deus faz sozinho. Resolver fazer, talvez, nesse trabalho. Glória a Deus.
Deus diz assim, ó, cada um vai conquistar diante de si. Peraí, se Deus já derrubou a muralha, não vou entrar aqui nas questões arqueológicas da muralha, todo mundo sabe, mas Deus derrubou a muralha, o impossível. Combater um soldado é impossível, mas Deus diz, você vai combater, na sua frente, eu derrubo a muralha e você parte para dentro, entra e faz o quê? Tem uma outra parte, você vai fazer parte do processo agora de conquistar, você vai entrar, na direção que você está, a cidade está cercada pelos soldados, você vai entrar, Deus não espera que um conquiste, Deus espera que todos conquistem, cada um cumpra o seu papel, sua missão, e depois haja celebração para desfrutar de uma vitória que Deus promove para nós. Quando a gente chega aqui na igreja, a gente faz alguns exercícios de fé. E por que a gente faz alguns exercícios de fé como agora? Porque esse é o jeito de Deus trabalhar. Deus tem uma maneira, Deus tem um jeito dele, de Deus, é uma maneira de Deus trabalhar. Mas Deus me convida a participar de uma experiência que marca a nossa vida e a nossa geração. Deus me convida para isso. Isso é maravilhoso. Você consegue entender isso? Dá para entender? É um jeito de Deus. E qual é a minha experiência? Falando eu e falando de você, qual é a sua experiência? E a gente pode perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que está diante de nós que a gente não vê, que eu não vejo? O que que o Senhor quer colocar na minha mão? Eu não consigo ver, mas o que que o Senhor quer colocar? Aí ora-se assim: o que que o Senhor vai fazer? E ora-se assim: e o que o Senhor está fazendo? E continua orando: deixa eu perceber alguma coisa. Que perigo agora. O que que o Senhor está fazendo? O que que o Senhor vai fazer? E deixa que eu perceba alguma coisa, pelo menos pequenina. E aí Deus, o Espírito Santo, começa a ministrar em nós. E é claro que Deus não vai mostrar tudo. Se mostrasse. Se mostrasse. Diga: Deus não vai mostrar tudo. O que Deus está fazendo? Não vai mostrar tudo. Nós somos muito pequenos, mas Ele me convida a participar de alguma coisa, ainda que seja pequena, mas Deus me convida. E esse tempo agora, e eu creio muito, nós vamos viver o que nunca vivemos, porque Deus está ministrando, trabalhando no coração de muita gente, não só no meu coração, do meu amor, não só no coração nosso de pastores, mas Deus está ministrando no coração de muita gente. Graças a Deus por isso. Nós também somos pequenos. Então Deus está falando a pessoas, a igreja, a seres humanos que estão entrando diante de vocês. A muralha caiu. Entra diante de vocês. É nessa reta aí. Entre. Deus dá um dom, uma capacidade, arde o coração com paixão e diz para nós: faça parte dessas coisas. Como é que é, Senhor? De que jeito? Aí Deus diz para nós: só entra, porque as muralhas vão cair. E essa não é uma experiência só de Josué, o líder, mas é uma experiência de todo o povo que está disposto
a ouvir a voz de Deus. Primeiro, ouvir a voz, disposto a ouvir a voz de Deus. E segundo, após ouvir, entra. Entra. Por isso, toda a vitória de Deus envolve algo que você precisa participar. Por favor, abra teu coração. Toda vitória de Deus envolve algo, envolve alguma coisa. E você tem que participar. Mas Deus precisa de você? Não. Mas não leve para o lado errado, ruim, maligno da coisa. Deus não precisa, mas Deus me convida. Deus não precisa, diga, Deus não precisa. Mas Deus me convida. Agora, o impossível Deus vai fazer e Deus está fazendo. Mas algumas coisas é nossa responsabilidade. Algumas coisas é tarefa da gente. E a gente vai poder participar de milagres de Deus. Vamos poder ser a boca de Deus, mão de Deus, pés de Deus, tudo de Deus. E é por isso que nós somos convidados. E quem se acomoda perde uma grande oportunidade de fazer parte do que Deus está fazendo. A coisa que Deus manda só para nós é aquilo que Ele diz para o povo. Estão vendo a muralha? Ei, estão vendo a muralha, gente? Estão vendo a muralha? Derrubarei, vou derrubar. Mas o que está diante de você é sua missão, é a sua tarefa, é a sua responsabilidade. E antes de derrubar a muralha, você vai gritar, porque o milagre vai acontecer diante de todo o povo, e enquanto vocês estiverem gritando. Agora, Ele está dizendo que nós somos parte do processo de uma vitória impressionante. Deus está fazendo o imponderável, impossível, inexplicável. Mas Deus age. Deus está agindo, trabalhando através de nós. Por favor, Deus está agindo através de nós. Nos inspira com promessas. No tempo da adversidade, Amanda, da prova, nos fortalece. Ele nos fortalece e nos envolve nas coisas dele, no trabalho dele, na obra dele. Isso é maravilhoso. Abre portas e diz: é aí que você tem que entrar. Entra. A missão é aí. E uma pergunta também, mais uma pergunta interessante. Se Deus trabalha assim, e você está numa rota, num caminho de vitória, qual é a porta que Deus já abriu para você? Qual é a porta que Deus já abriu? Se você acredita que Deus trabalha dessa forma, então qual é a porta que Deus abriu só para você? Pensa aí. Está diante de você. Entra. Pensa. Qual é o grande problema da gente? É que orando num processo, num desenvolvimento de Deus, a gente está sendo provado. No processo da vitória em Deus, estou indo para lá, ok, mas nesse processo que eu estou caminhando em Deus, Ele está me provando nesse tempo. E aí, às vezes nós não enxergamos a porta que Deus abriu diante de nós. Talvez não é a terra prometida inteira. Queria a terra inteira. Eles estão no início.
Jericó é a primeira cidade, provavelmente das 9. Estão na primeira. E Deus está dizendo: entra por essa. E faz o que eu estou te mandando fazer. Semana que vem, o mês que vem não. Deus diz: entra agora, diante de você. Deus está dizendo: entra agora. É para entrar agora. E se a gente aprende a fazer o que Deus está mandando fazer agora, a gente chega nas próximas. A gente chega no final da vitória de Deus. Porque a nossa vida em Deus são processos de aprendizado para toda a vida. Então, pergunta: o que é que Deus está abrindo diante dos seus olhos? O que Deus abriu diante dos seus olhos? E diz: pode vir comigo. Ter coragem. Precisa pedir a Deus para abrir nossos olhos. Você precisa pedir a Deus para abrir os teus olhos. O diabo, irmãos, o inimigo, ele é bom demais para colocar vendas nos nossos olhos, para que a gente não perceba a vitória que Deus está fazendo em um processo e que me convidou a participar. O diabo, ele é bom para colocar vendas. E a gente não enxerga. E como é que o diabo, o inimigo, coloca vendas nos nossos olhos? Presta atenção. É quando a gente olha para nós. É quando a gente só olha para nós. Uma característica de alguém vendado nos olhos é porque só olha para o umbigo. Só anda olhando assim o tempo inteiro. Onde vai? Só olha para o umbigo. É uma característica terrível do diabo na vida de pessoas. Nós só pensamos em situações da gente. Quando nós estamos com os olhos vendados, nós só olhamos para a gente, meus problemas, minhas perdas, minhas dores, minhas enfermidades, meus medos, que fizeram para mim, que fizeram contra mim, o que estão fazendo, olhando para o umbigo. Pessoas assim, irmãos, estão com os olhos vendados pelo diabo. E quando a gente está assim, irmãos, olhando só para nós, a gente só consegue enxergar isso. A gente não enxerga mais nada. E como é que é esse processo de estar vendados? Deus diz assim para a gente: olha, eu sei tudo que você está vivendo, você é ministrado nisso. E Deus diz: eu sei tudo que você está vivendo. E Deus diz mais: e eu vou tratar dessas coisas para você e em você. Porém Deus diz: anda comigo, não pare. Não é o meu servo? É Deus dizendo para nós. Impressionante que quando a gente começa a andar, mesmo com essas questões pessoais nossas, terríveis, essas coisas que nós olhamos muito para elas, com que olhos vendados, elas são tão pequenas depois. Sabe por quê, irmãos? Porque no andar com Deus, nós vamos ver Deus agindo exatamente na nossa fraqueza. A forma de Deus agir exatamente aí, é na minha fraqueza.
Porém, eu não tenho que olhar para mim, para minhas coisas só. Eu preciso crer que Deus está trabalhando, agindo no invisível ao meu favor, e eu continuo fazendo a obra, o trabalho que Deus me chamou para fazer. Viu, Amanda? Eu continuo fazendo. Mas eu tenho vontade de parar? Tenho. Mas Deus está dizendo: eu vou ministrar o seu coração, eu vou tratar com você e vou tratar dessas coisas. Porém, continue andando comigo, servo meu. E andando com o Senhor, lá na frente eu vou perceber: isso era tão pequeno e estava querendo me deter. Então Deus vai agir quando essas coisas, através de andar com Deus, Deus percebe a minha fraqueza e Deus atua exatamente na minha fraqueza. Posso ouvir um glória a Deus? Diga para quem está do seu lado: continue. Você não pode parar, irmão. Você não pode parar. Está se sentindo fraco? Continue andando com o Senhor. Deus trabalha no tempo que nós estamos mostrando nossa fraqueza com Ele. Aleluia. E Deus vai fazendo o trabalho dele, e nós vamos tomando posse de algumas coisas. Às vezes tomamos posse de coisas pequenas e que nós não entendemos direito. Às vezes é um sinal pequenino de Deus, ou algo de pequeno, mas do maior que Deus vai fazer na caminhada, na história da gente. Agora, uma outra lição aqui bem rápido. Não precisa de ler não, tá? É no mesmo capítulo de Josué, só ouça por favor. Primeira lição: pessoal intransponível. Não coloque outro, tem um lugar que é seu. É um lugar que Deus vai usar em você para a conquista da cidade. Não coloca outro, por favor. Josué capítulo 6, continuando, agora é versículo 22, não precisa de ler não. Josué disse a 2 homens que tinham espionado a terra assim: entrem na casa da prostituta e tirem ela de lá. Tira todo mundo, seus parentes, conforme o juramento que vocês fizeram para ela. Agora, esses 2 homens que tinham de espionar a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e a sua parentela. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. De novo, versículo 23. Esses 2 homens que espionaram a terra entraram lá, trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família, deixaram no local fora do acampamento de Israel. Segunda lição, que é para nós, é que nem sempre o cumprimento da promessa de Deus é feita a nós. Nem sempre o que Deus tem para cumprir se refere a nós. Mas nós somos instrumento de Deus para cumprimento da promessa de Deus em outras pessoas. Vou repetir porque eu escrevi, vou ler devagarinho. Mas nós somos instrumento de Deus para cumprimento das promessas de Deus em outras pessoas. Vou ler de novo. A segunda lição que é interessante é que a missão que eu estou nela, grava, por favor, nem sempre é o cumprimento para mim, é feita a nós, lendo, mas nós somos instrumento de Deus para cumprimento da promessa de Deus em outras pessoas. Como é que é isso? Explicando. Os espias olharam a terra, foram salvos pela mulher Raabe. Ela abriga os espiões no terraço da casa, cobre eles com parte da colheita que estava sobre a casa, e
no eirado. O soldado de Jericó, a mando do rei de Jericó, entra na casa de Raabe, sobe o terraço, vasculham tudo e não encontram os dois espias. Foram embora. E agora Raabe diz bem assim para eles: olha, eu sei o que o seu Deus vai fazer nessa terra. Eu sei o que o seu Deus vai fazer nessa terra por causa de vós. Porque é impossível, isso é Raabe falando, o que Deus está fazendo na história de vocês, e não entender que esse Deus que está trabalhando na vida de vocês, é Ele que é o único Deus. Raabe dizendo: entende, diga amém. Eu estou percebendo agir de alguém sobrenatural. Eu estou entendendo que não há um outro Deus que trabalha por alguém como o Deus de vocês está trabalhando por vocês. E ela continua dizendo: mas quando vocês entrarem dentro dessa cidade de Jericó, aí ela diz: lembra de mim e lembra também da minha família. Pensa aí. O incrível de Deus é que toda promessa nem sempre é só para mim, envolve outras pessoas. E ela diz: lembre-se de mim, mas lembre também da minha família. E aí aqueles dois espias agora, livrados através dela, lógico, diz bem assim para ela: tudo bem, Raabe, só precisamos de uma coisa. Você vai colocar um fio vermelho na janela da sua casa, esse lugar vai ficar marcado. Toda a sua família não pode sair da casa. Dentro da casa, fique dentro. Caso vocês saiam de dentro da casa, lembra, Raabe, não somos mais responsáveis por vocês. Lembrem que nós vamos cumprir o que estamos dizendo. Nós juramos, nós garantimos, nós prometemos que você e toda a sua casa será salvo. Porém, fique dentro da casa. Aí há uma similaridade do fio vermelho com a nossa salvação. Amém, irmãos? Sangue de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Os espias disseram para que ela colocasse um fio vermelho. Não é um fio qualquer, é um fio vermelho, é uma marca. Simboliza, fala sobre a nossa salvação lá no Novo Testamento. Jesus disse que nós cremos nele como único Salvador, Senhor. O sangue dele ia nos purificar de todo o pecado. Jesus disse que nós seríamos salvos, amém. Ele disse: se você comprometer em fé, viver debaixo dessa fé, você será selado com o meu Espírito Santo. E ele disse que vai nos dar vida eterna. Não é a mesma coisa que foi dito para Raabe. Você creu em quem eu sou, então você vai colocar uma marca vermelha do lado de fora da sua casa. E ele diz: não sai dessa casa, permaneça, diz a Bíblia, até a morte, dar-te a coroa da vida. Se você abandonar esse caminho, não sou mais responsável por você. É o que os espias disseram para Raabe. Aleluia. E agora é o momento da guerra, ok? Conversou, eles saem e vão e voltam para Josué. Note uma coisa importante: casa de Raabe estava onde? A casa de Raabe estava em cima do muro, 10 metros de altura, 6, teoricamente. Há controvérsia por arqueologia, tá? Amém. Vamos nessa parte. 6 metros, largura. Essa tenda tem 7. Essa tenda tem 7 metros de largura. A
casa de Raabe estava sobre o muro de Jericó, assim como outras casas também foram construídas sobre o muro de Jericó. Deus diz que ia destruir a muralha. Agora, a casa de Raabe está em cima do muro. E os dois homens disseram: tudo bem, só coloca um fiozinho vermelho aí, uma corda vermelha, outra tradução, que você não vai ser destruída. E fala mais: fica dentro da casa. Já pensa, fica dentro da casa, não sai daí de dentro, você e seus parentes, fica todo mundo aí. E os espias dizem: olha, se você sair, quebrou o pacto, não tem compromisso mais. Aí, mas aonde é que está a casa de Raabe que ela não pode sair? Diga aí, em cima da muralha. Mas Deus não diz que vai destruir a muralha. E Raabe fica lá. Interessante. Quem destruiu a muralha foram os soldados? Não, já falamos que não. Foi Deus. Agora, o fio de escarlate, o fio vermelho, fez diferença lá na casa de Raabe? Sim ou não? Lógico que fez. Uma marca de fé e uma resposta de obediência. Faz assim, Raabe. Só tem uma maneira, deste jeito, Raabe. E aí, o fio de escarlate, o fio vermelho fez toda a diferença. Nós vivemos pela fé e nós vivemos pela obediência. Ela colocou o fio vermelho dizendo: está aqui a resposta que eu creio. Prática, obras, é a resposta que eu creio. Concluindo, vocês vão invadir, destruir, vão entrar no lugar onde você vai guerrear. Corra para casa daquela mulher. Olha para cá. Corra para casa daquela mulher. Pelo amor de Deus, corra para lá. Pelo amor de Deus, corra para a casa de Raabe e salve todos que estiverem dentro da casa. Corram para lá, a muralha vai cair, está na sua direção, é sua responsabilidade. Quando você entrar, guerreia na guerra, lembra, corra para dentro da casa de Raabe. Lá na casa dela vai estar ela com toda a sua família. Para quê? Te esperando para que você o salve. Amém, irmãos? Está claro? Eu tenho que falar isso tudo de novo. Voltando. O que eles fazem? Eles invadem. Cai o muro. Invadem. Começam a conquistar na direção que eles estavam. E Deus diz: não é só para vocês. Fala assim: não é só para nós. A casa de Raabe vai vir. Diga: a casa de Raabe vai vir. Entende isso? Deus está trabalhando. E toda a casa de Raabe que está perdida, ela virá. Toda a casa dela virá. Interessante. Ouro, prata e ferro consagrado a Deus, ninguém bota a mão. Olha o que o texto diz que eu li. Sabe quem foi a única pessoa que pôde tirar tudo o que tinha na cidade? Raabe. Ninguém podia tocar, mas Raabe pôde pegar. Aí Deus mandou 2 trabalhadores. Diga: Deus mandou 2 trabalhadores. Só 2. Sabe o que a gente aprende nesta manhã, pelo amor de Deus? É que quando Deus está construindo a nossa vitória, quando Deus está construindo a minha vitória, Deus está fazendo respostas de vitória na vida de outros. Vou ler que eu gravei, mas eu vou ler de novo para você dar glória a Deus. Essa é a ideia de Deus pela luz.
Deus, quando está construindo a minha vitória, Deus está me fazendo vitória na vida de outras pessoas. Tem pessoas que dependem de nós, Deus não, mas tem pessoas que dependem de nós. Tem pessoas que dependem que nós continuemos caminhando com o Senhor, passo a passo, todos os dias. Entra lá, é você que vai entrar, é você que vai carregar os móveis de Raabe, é você que vai cuidar dos parentes de Raabe, é você que vai consultar Raabe. Tragam todos eles para cá. Concluir. Só a muralha onde estava a casa de Raabe não caiu no chão.